Fala, Paulão. E aí, saudade, tudo bom? Saudade, tudo bem? E você? Graças a Deus, Eliel, graças a Deus. Como é que está enfrentando esse tempo árido Uai, do Centro-Oeste? já recebi algumas imagens aqui de chuva caindo aí aos arredores de Anápolis. Eu penso que deve estar chegando aí para nós, viu? A gente, Verdade, verdade. a gente celebrou ontem num sarau, a gente fez um sarau ontem com muita arte, muita poesia, muitos causos. A gente fez um sarau ontem chamado Brasil em Causas e Causos. Então foi uma tarde para contar causo e testemunhar causas. E a gente fez esse sarau porque a gente dá início hoje à primavera, né? Então nós estamos aí entrando a primavera. Eu acho que muita gente não se deu conta, né? Eu acho que muitos de nós não se apercebeu que esse isolamento social aqui no Brasil nos pegou exatamente no início do outono. Então, começou por Sim, volta do dia 20 de março, é o outono que vai até 20 de junho. Quando todo mundo achava que ia abrir em junho, nós entramos, foi no inverno. E aí, do outono, a gente passou para o inverno, né, que vai até dia que foi, vai agora até hoje, né, dia 21, 20 de setembro. E agora nós estamos entrando na primavera. Eu acho que é bem uma estação aí de. Né, eu acho que a nossa estação do ano conseguiu, coincidiu com as nossas estações aí estruturais, verdade. relacionais. Então, eu estou achando que a gente está querendo deixar aí um inverno, né, eu até brincava, volta e meia eu falava com você, né, a gente está vivendo uma glacial. Eu acho que foi bem isso, Sim, uma glacial. Agora eu acho que começa a dar sinais de chuva aí, de nova estação, né, de primavera. verdade. Um renovo, né, Paulo? É, Um renovo, novos ares, novas possibilidades. É interessante, Paulo, que esse mês a gente está conversando sobre o setembro e a gente está chamando de setembro vida, né? Nessa perspectiva que a vida é mais, né? Tem mais coisas que a gente não vê do que a gente vê, tem mais coisas que a gente não experimenta do que experimenta, tem mais possibilidades e virtudes para ser derramado do que de repente a gente percebe. E eu sei que é uma temática que acompanha você, né? Essa questão do propósito, do significado, né? De ter a percepção aguçada, né? Como que você está vendo isso nesse setembro? olha, eu vou usar as palavras do Beto Guedes, né? Aquele compositor. Ele fez uma música chamada exatamente Sol de Setembro, né? Quando entrasse setembro. E falando exatamente disso, né? De que esse mês deveria, representa, né, na nossa cultura aí, exatamente isso, né? Essa perspectiva do novo. Não, às vezes as pessoas pensam, Eliel, e eu acho que é isso que confunde muita gente, que o novo é a novidade, né? Então muitas pessoas estão à espera da novidade. E sendo que, na verdade, o novo é o essencial que não se corrompeu. Então, o novo é aquilo que não se corrompe, que está sempre novo, né? Sempre original. Então, as estações do ano, elas devolvem à humanidade a possibilidade do original, ou seja, como se a cada ciclo de estação a gente passasse por uma faxina. Então, as folhas que serviram e agora não servem mais, o vento leva, os galhos que cumpriram um propósito e agora não cumprem mais, também leva, e fica o quê? Fica a essência, né? Fica a semente, fica o fruto, fica aquilo que vai dar continuidade. Então, eu creio que é isso que deveria a gente estar entendendo, né, na vida, essa esperança, não a esperança de quem tem expectativa, né, mas a esperança de quem tem certeza. Então, a gente está enfrentando esse período todo como quem tem certeza e não como quem tem expectativa. Quem tem expectativa se agarra às folhas secas, os galhos secos, né?
Quem tem expectativa quer proteger, né? E às vezes transformar em novidade. Mas quem tem convicção, né, quem tem certeza, não se agarra às expectativas, sofre as transformações com alegria, com esperança, com agonia, né, porque isso não nos sim, poupa desse estresse, né, dessa tensão, sim, mas sempre crendo sim, no processo, sempre à frente. Eu creio que as expectativas têm a tendência de nos jogar para trás, né? sim, Você lamentar as perdas. Então, as pessoas se agarram àquilo. Então, muitas pessoas se agarram a modelos, se agarram a estruturas, né? Em vez de se agarrar aos processos. Então, eu creio que setembro é vida, como diz o Beto Guedes, e aí depois eu até recomendo. Eu não tenho como entrar para pegar a letra aqui agora, mas se você tiver acesso aí a um outro equipamento, você pode olhar lá a letra de Sol de Setembro. E ele diz assim, né, aprendemos muito, vivemos muito, muitos, ele diz, a gente já chorou bastante, já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mas agora só nos resta continuar acreditando, só nos resta continuar avançando. E aí ele diz uma coisa legal. interessante que vale aqui para essa live da Uni Evangélica, que é uma instituição de ensino, né? E ele diz assim: Sim, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, às vezes, a gente sabe uma lição de cor, mas não quer aprendê-la, né? Aprender no sentido de ter que colocar em prática. Então, acho sim, que sim, a vida tem que ser carregada dessa esperança de quem sabe uma lição de cor, mas agora precisa colocar em prática, né? Então, nós estamos aqui. E sim, muita gente que às vezes desiste, né? Você sim, sabe, né? Muito aluno que passou o ano colando, muito aluno aí que não quis aprender o que sabia, desiste, né? Desanima, retrocede. sim, Mas quem quer sim, aprender o que já sabe, né? Colocar em prática o que já sabe, essa pessoa ela vai sempre encarar tudo com esperança, com disposição, né? Então, só quem não sim, quer colocar em prática o que já sabe, né, quer muitas vezes se beneficiar do que sabe sem ter que ter compromisso com isso, né? A famosa sim, carteirada. Eu acho que tem muita gente que quer dar carteirada, né? sim, Ele usa o diploma, como diz o sim, caipira, para esfregar na cara dos outros, mas ele mesmo não tem compromisso com aquilo que ele diz que sabe. Essas pessoas tendem a desistir, a retroceder, né? Mas quem quer colocar isso em prática, está aí uma ótima oportunidade, né? Momentos como esse é uma ótima oportunidade da gente ser renovado no sentido de colocar em prática aquilo que já sabe, né? sim, sim. Então, é isso aí. E aí parece, Paulo, que é típico da a própria sociologia, os estudos aí sobre o Brasil, trata muito dessa questão que você está colocando, né? É o jeitinho brasileiro, você sabe com quem você está falando, Exatamente. você está vendo meu diploma, você sabe o nome da minha família, e são coisas que têm aparência, né, de poder, e é um poder, mas não tem nenhuma autoridade, não tem virtude, não tem crescimento, né, não produz nada de bom, né? Lembro bem, eu tive o privilégio de ter na minha relação um dos maiores empresários, empreendedores ali da nossa região, no Triângulo Mineiro. E ele é um cara que contribuiu demais para a nossa região, contribuiu para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, né? E ele foi o presidente fundador, ele liderou um grupo de homens lá que acabou criando uma hold de empresas, o Grupo Carfep, e eles atuaram em áreas assim muito nevrálgicas, né? Na área de alimentos. Eles plantaram lá um dos primeiros moinhos de trigo na região, depois isso foi lá para o Mato Grosso, que na época, né, isso era quase que só multinacional atuava nessa área, e eles eram uma empresa nacional. Também atuaram na área de granja, eles eram o maior produtor de ovos, né, no Brasil. Estão atuando bem na área da alimentação básica da população. E na área da pecuária, eles criaram uma empresa chamada. É, é,
como é que chamava lá? Eu vou lembrar o nome. E Valer, a indústria Valer, e eles produziam a única vacina contra a fitosa no Brasil. Então, eles foram praticamente responsáveis pela erradicação da febre aftosa no Brasil. E a gente sabe a importância disso para a pecuária nacional durante muitos anos, a pecuária Perfeito. brasileira. Então, sofreu com isso e eles investiram nisso. Era uma empresa nacional resolvendo um problema nacional. E, e ele era um cara muito importante, estava acostumado a lidar com, né, entrar e sair assim, em ambientes assim, importantes, era recebido por governador, presidente e tal. E um dia ele precisou de uma coisa lá na indústria deles aqui em Itumbiara, eles tinham uma indústria de óleo ali, e ele ligou para o cara que era tipo o guarda-noite, o vigia da indústria lá. E aconteceu essa situação, o guarda não queria atender ele, né, não deixou ele entrar na própria indústria, ele estava sem documento, e, e o guarda, e ele perguntou isso para o guarda, né? Você sabe com quem você está falando? Ele falou assim: eu não tenho a menor ideia, eu sei com quem o senhor está falando, eu estou falando com a pessoa responsável para guardar isso aqui. E é o seguinte: sem documento, só pode ser quem for, que o senhor não entra aqui, não. Então, achei legal isso. Ele devolveu para o cara, né? O cara falou: você sabe com quem você está falando? Ele falou: não, eu sei com quem o senhor está falando, né? Sou eu. Então, a é minha, e aqui, sem documento, você não entra. Esse cara foi promovido, entendeu? Então, assim, É o que eu ia perguntar. ele Ele foi foi promovido ou despedido? Ele foi promovido e a história dele foi contada em toda a empresa, porque, na verdade, o dono da empresa se sentiu honrado de saber que tinha confiado o trabalho a uma pessoa responsável, que não se intimidava, que não se corrompia, que tinha profunda noção de quem ele era no seu papel. Então, o segurança da empresa fez aquilo que ele foi chamado para fazer, né, encarando uma carteirada do dono da empresa, que é muito comum no Brasil, e acabou que isso trouxe foi reconhecimento e promoção na vida dele. Então, eu acho que às vezes falta isso, né? As pessoas que não têm muita convicção de quem de fato elas são, que estão sempre querendo ser alguma coisa na medida em que ocupam posições mais altas, elas vão ocupar posições mais altas, elas vão se achando alguma coisa, né? E sendo que aquele guarda aquele dia mostrou que não é a posição que você ocupa, é a convicção que você tem, né? Cumprir bem o seu papel. Então, assim, muito legal isso. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser melhor trabalhado, né, entre nós, assim, essa... Sim, sim. E, e como que isso, Paulo, pensando nesse setembro amarelo, né, setembro vida, como que isso pode trazer significado, peso, lembrando lá do Milan Kundera, né, a insustentável leveza do ser, né, o ser é muito flutuante, né, muito leve, é como uma pluma. E parece que esses valores, essas convicções que vai enraizando, que vai assentando a gente. Como que você faz essa relação? Eu acho que a gente tem que usar a figura do amarelo, né? Porque aqui no Brasil, diferentemente de qualquer lugar do mundo, né, é, o amarelo aqui para nós ele não representa diminua e pense. Ele representa acelere e passe. Então, então uma das maiores causas de acidente no Brasil é a falta de respeito pelo amarelo, né? Então, assim, aqui, o amarelo ele tem uma Boa. mensagem totalmente contrária para nós aqui, né? Ele não representa o fato, né? A vida aqui não é significada pelo seu pensar, né? Pelo seu conhecer. Ela é significada pelo seu acelerar, né? Pela velocidade. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar os momentos amarelos da nossa vida para avaliar nossa velocidade, nossa direção. São oportunidades que Deus nos dá para dizer: olha, você chegou num momento em que você vai ter que repensar sua velocidade. Então, é o meio de você desacelerar para poder continuar, né? E aqui no Brasil, Sim, não, né? Aqui no Brasil parece que é o contrário. É, é,
é esse o dilema, né? Eu acho que as pessoas, elas quando elas estão, elas veem o amarelo, né? Então é importante a gente entender que do amarelo fica vermelho, né? Para você parar, para você pensar, né? Ela não passa do amarelo para o verde, né? Então, mas aqui parece assim que a reflexão ela é inimiga, né? Ela é sim, impedimento pro êxito, né? Então as pessoas aqui elas não querem. Até outro dia eu fiz uma live sobre isso, né? Sobre o princípio do sentar, né? É muito sim, forte isso. Parece que aqui sentar, perfeito. ouvir, aprender. Então as pessoas têm pressa. Eu fico vendo os alunos, né? Eu sou pai de 5 filhos. Essa coisa da formação precoce, né? Sim, Então, sim, eu morei na Inglaterra e eles têm uma prática lá muito interessante. E a prática lá é meio que um ano sabático entre o término do que seria o ensino secundário e o início do sim, ensino superior. Então, lá o sim, aluno, quando ele termina, né, quando ele conclui essa fase do secundário, ele tira um ano sabático. E geralmente os pais investem numa viagem para ele conhecer outras culturas, conhecer outras realidades, para ele pensar, para ele avaliar melhor, né? sim. Qual a direção que a vida dele vai tomar. E aqui, eu acho que é por isso que o amarelo trabalha mal na nossa vida, né? Então fica parecendo que toda pausa reflexiva, né? A gente associa aqui o amarelo ao pálido, né? Esse menino tá amarelo, né? Então, assim, então não funciona como um sinal, assim, não aqui o amarelo ele é sinal de doença, né? E não indicativo Sim, de reflexão, né? Então, sim, e aí a gente quer resolver tudo rápido, Eliel. E aí eu vi isso lá muito forte, né, na cultura europeia, que eles fazem essa pausa. Principalmente na sim, Inglaterra, Alemanha, eles fazem essa pausa. sim, Eles sim, permitem a pessoa e investem na pessoa para que ela tenha um tempo de avaliação. Aqui é o contrário, né? Os nossos pais sim. estão entrando na justiça, aí você sabe muito bem disso, Perfeito, instituição. perfeito. Eles querem que os alunos Sim, façam vestibular antes de concluir o período secundário. isso, Eles ficam fazendo exames isso, antecipados, sabendo, sim, sabendo que aquilo não é permitido. Depois eles entram na justiça, desqualificam a instituição, ou seja, já dá uma sim, carteirada em cima da instituição sim, que eles querem que educa o filho dele. sim, Então, sim, se ele vai lá, ele corrompe a estrutura, né? Ou seja, ele vence a estrutura na força, ele reivindica um direito que ele sabia que não tinha. Então, ele força uma situação em cima de um precedente, né? De uma circunstância jurídica. Isso não é uma normativa, isso não é isso, para qualquer um. Então, ele cria uma exceção. Então, você imagina esse jovem que entrou na faculdade a custo de uma liminar, né? Porque a família dele tem dinheiro para vencer numa estrutura judiciária questionável, sim, e aí ele faz valer o direito só de quem tem recursos, ele sai na sim, frente, ele enfia na cabeça daquele aluno que ele não está ali para aprender, ele está ali para prevalecer, ou seja, a instituição está a serviço dele para qualificá-lo no seu direito, né? Então ele não sim, faz parte de um ambiente de construção do conhecimento, ele já entra para dar uma carteirada, ele já entra dando uma carteirada. Então, isso está cada dia mais comum, sim, porque o nosso amarelo ficou um sinal de você pular o vermelho. Então, é uma forma de você. Não é uma forma de você estender o verde, é uma forma de você pular o vermelho, né? Então, assim, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de parar, de pensar, de avaliar, de ponderar, de entender nesses momentos assim, isso povoa de forma muito precária, né, o sim, pensamento da nossa média da população.
Então, é muito raro você ver no ambiente aí educacional as pessoas serem estimuladas, né, à reflexão, ao pensamento. Elas são sempre estimuladas a acelerar no amarelo. Então, eu acho que a reflexão aqui do Amarelo Vida é fantástica. Eu acho que a gente devia aproveitar a cor. Eu acho que, para frente, toda vez que a gente visse um sinal amarelo, a gente pensasse de forma quase mítica, né? Então, se você vê um girassol, você fala, será que é Deus falando comigo que eu devo pensar um pouco mais? Então assim, eu acho que vai por aí. É tão interessante você falando isso, Paulo, porque pensando aí nessa questão do amarelo, do princípio do sentar, me vem à mente assim, como que a literatura antiga ali do Oriente Médio fala, ouça, ouça, filho meu, ouça, ouça, ouça. É assim absurdo. Lógico que é um contexto também que o pessoal não sabia ler, mas não muda o princípio, né? O princípio permanece, né? É tão interessante que do hebraico ouvir e obedecer é a mesma raiz. É tipo assim, você nunca vai ter uma caminhada bonita se primeiro não ouvir direito, não é? Existe um salmo na Bíblia que voltamos para a música aí do Beto Guedes. Eu acho que o Beto Guedes, nesse sol amarelo aí, né, sol da primavera, ele falando desse ciclo da reflexão, né, da avaliação, você ponderar que perdemos, mas precisamos aprender o que já sabemos. É interessante a gente voltar para ele, né? E lembrar que existe um trecho na Bíblia, um salmo, né? E depois isso é repetido várias vezes, que diz que os nossos ídolos, a nossa idolatria, né? A idolatria humana, ela é permeada por ídolos, né? Por deuses, e que eles é que têm a obrigação de nos ouvir e depois fazer o que a gente precisa. Então, e eles foram criados à nossa imagem. E aí, quando eles falam que nós é que estamos criando divindades à nossa imagem, e aí o texto diz, como eles são a imagem de vocês, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. E eu penso o seguinte, bom, o povo é surdo? Não, o povo é insensível. Porque surdo não é, porque tem ouvidos, né? E só que, como diz a própria Bíblia também, o Espírito de Deus, quando fala com esse povo desobediente, esse povo impaciente, esse povo acelerado, esse povo que não quer aprender o que já sabe, ele diz, aqueles que tenham ouvidos para ouvir, ouçam. Porque tem muita gente hoje, Léo, que tem ouvido para escutar, mas não é para ouvir. Ele está olhando para você, ele está enxergando você, mas você é totalmente invisível para ele. Então, hoje, nós estamos gerando pessoas que enxergam, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. Né? Pegam, mas não apalpam, não sentem. Então, aquilo que seria o aspecto subjetivo e absoluto do ato, ele só fica no objetivo relativo. Então, nem tudo que você está enxergando, você necessariamente está vendo. Nem tudo aquilo que você está escutando, você está necessariamente ouvindo. Então, hoje, um aluno vai para a escola, ele escuta tudo, ele enxerga tudo, ele pega tudo, ele toca tudo, mas ele não apalpa, ele não faz a leitura, ou seja, ele tem excesso de sinceridade, porque ele sinceramente quer aquilo, ele sinceramente quer um diploma, ele sinceramente precisa da escola, mas ele perdeu toda a sensibilidade em lidar com aquilo. Então, o período que ele passa, muitas vezes, dentro do seu ambiente escolar, é como quem quer saber, sinceramente, mas não é como quem quer aprender, sensivelmente. Então, ele tem a sensibilidade de quem quer aprender, ele tem a sinceridade de quem quer saber, porque depois ele quer usar o saber para atravessar um amarelo que está ficando vermelho, né? Então, assim, quer saber como é que ele acelera para aproveitar o finzinho do amarelo, né?
e não como é que o amarelo ajuda ele a desacelerar um pouquinho, para ele se preparar melhor para o verde, né? Que o Perfeito. verde vem depois do vermelho, o verde não vem depois do amarelo, né? O que vem depois do amarelo é a pausa, né? Tanto é que a gente tem até... Eu mesmo, eu tenho que confessar isso, porque isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim o dia que eu confessei a minha insensibilidade pro inverno. Entendeu? Assim, quantas vezes eu achei uma paisagem de inverno feia. Quantas vezes eu falei, tá muito feio, tá seco, não tem cor. E aí eu fui percebendo a minha imaturidade, eu fui percebendo a minha superficialidade, né? A minha não percepção. De achar que só porque estava seco estava feio, só porque não tinha folhas estava feio. E depois eu tive uma experiência muito forte, porque eu fiz um sabático lá em Londres, e bem na frente da minha casa, onde eu fui morar, tinha uma árvore muito bonita. E eu cheguei lá exatamente no início da primavera, né? E ela estava maravilhosa, cheia de flores, né? E então aquilo foi quase que um cartão de boas-vindas para mim, para minha família. Os meninos assim, tudo meio tenso, como é que ia ser esse ano, longe dos amigos e tal. Então chegar naquela casa e ver aquela árvore, né, toda florida, maravilhosa, e depois da primavera veio o quê? Veio o verão. E aí aquelas flores foram se transformando em pequenos frutos vermelhos. E aí a árvore cheia de passarinho, que os passarinhos vinham comer aqueles frutos. E eu continuei morando lá. Depois aquela mesma árvore, ela foi ficando amarela, né? Ela foi amarelando. E eu ainda conseguia ver alguma beleza naquele amarelo, mas depois, meu irmão, ela caiu todas as folhas, ela ficou só aquela coisa lá esquelética na frente da minha cara. Foi aí que eu vi a real beleza daquela árvore. Quando ela ficou só nos galhos, eu disse, ela está aí como quem luta pela vida, como quem mergulhou na sua interioridade para depois nos encher de beleza. Então eu vi como que aquela árvore todo ano enfrentava uma luta pela vida, né? Ela era desprovida da sua beleza aparente, mas mergulhava na sua interioridade, ela ia encontrar todas as suas forças, ela ia rever suas convicções, ela ia encarar os seus motivos para depois emergir florida e embelezando. Então havia beleza na luta daquela árvore. Então o inverno trazia a beleza da sua luta interior, né? A beleza da sua resiliência, a beleza da sua fidelidade ao seu propósito, a beleza do seu empenho, a beleza da sua dedicação. Então, rapaz, daquele momento em diante, eu nunca mais vi o inverno como uma estação feia. Hoje eu sempre lidei com fazenda, né? Sempre gostei desse meio rural, vivi nisso. E hoje, quando eu vejo um campo assim seco, né? Aquela coisa de palha, aquilo cerrado, aquelas árvores secas, né? Ao mesmo tempo, como diz o Carlinhos Veiga, ele falou ontem, mas também estão lá os ipês, estão lá os flamboyantes, né? Mas é a beleza da luta interior, é a beleza da resiliência, da dedicação, do empenho, do compromisso, a beleza da honra, né? A natureza nos honrando, a natureza sofrendo essa agonia, fazendo o seu mergulho interior para continuar cumprindo o seu propósito. Então é o setembro vida mesmo, é o setembro, né? É tão interessante isso, Paulo, e você acho que deu um gancho aí que dá para a gente conversar muito, que é essa luta pela vida. Mas eu queria só reforçar aquilo que você tá colocando e trouxe de forma tão clara quando ministrando aula, e aí falar sobre dignidade humana, né? O princípio da Imago Dei,
e vamos trabalhar na questão de profissão como vocação, esses princípios, quando eu falo assim, e daí? Qual a aplicabilidade disso? O pessoal não sabe, pô. Não sabe. Assim, a maioria absoluta. Aí eu fico perguntando, o que o pessoal então faz com tudo que aprende? É, Ou com tudo que ouve, né? exato. Porque não aprendeu, né? Precisa de aprender, né? O que vai fazer com tudo que sabe, né? É. É hora de aprender Então, o que já sabe, né? porque eu fico pensando que é mais ou menos assim, ora, tudo que você ouve, se você não procurar alguma aplicabilidade para aquilo, de preferência imediata, né? O que isso tem a ver com a minha vida, com a minha estrutura, com as minhas relações, com a minha família? Na verdade, são palavras quase que jogadas ao vento, né? Porque não entra em você, né? Não transforma você, né? A gente acaba não sendo o primeiro aprendiz daquilo que a gente sabe, né? Eu acho que essa coisa de querer. É porque muitas vezes hoje a gente, como a gente já conversou aqui antes, né, essa mentalidade escrava que ainda existe um resíduo aí de, né, existe ainda um estigma de quem ainda está lutando pela própria liberdade, né, e não no livre exercício das suas responsabilidades. Eu acho que a gente ainda tem aqui uma prosperidade emergente, né? Aquela coisa da prosperidade de quem conquista, de quem. Tanto é que boa parte aí do que seria esse núcleo, né, de uma sociedade mais próspera no sentido financeiro ainda é muito emergente, né? Tem hábitos emergentes. Você percebe que a sociedade brasileira, no seu extrato social mais privilegiado, em termos de recursos, ela tem características muito emergentes, né, de ostentação, né, de exibição, né? E isso é próprio ainda de uma mentalidade escrava. Então, eu acho que isso ainda faz com que o saber esteja direcionado ao próprio interesse, né? E não à transformação social. Eu creio que nós estamos padecendo, e esse é o nosso empenho aqui, junto com você, às segundas-feiras, né? Esse esforço todo que a gente está engajado em tantas áreas aí, é porque o Brasil, quando a gente fala, Eliel, né, que o Brasil precisa, que o que vai redimir a nação é um projeto de educação, mas, assim, é isso. Mas é uma educação que tem raiz na cidadania e não na informação. Eu acho que a gente precisa resgatar o aspecto da responsabilidade cidadã, a consciência de povo. Então, a gente... o Brasil, ele, sem perceber, nós estamos sendo devolvidos a uma ideia de tribo e não de povo. É importante a gente entender isso. A Europa está sofrendo um pouco, a Europa está sofrendo uma regressão social. Então, quando a gente cita aqui algumas realidades europeias de cultura de cidadania, isso, se não for mantido intencionalmente, propositalmente, essa ideia de cidadania, se não for mantida, ensinada, transmitida, se a gente não tiver esse sentar para discutir a vida da comunidade, há uma inércia que vai devolvendo às pessoas a individualidade. Então, a construção comunitária ela tem que ser um esforço intencional constante, porque a tendência natural é a pessoa ir pensando o indivíduo. E a sociedade europeia, que já foi símbolo de cultura, esforço da Europa se entender como um continente, no esforço de união, ou seja, a partir lá de algumas revoluções sociais lá, a Europa está sendo devolvida aceleradamente a uma ideia de tribo, ou seja, ela está se fragmentando nas suas formas mais primitivas. Que são os seus modelos tribais, né? essas aglutinações por afinidade e não por consciência cidadã.
E o mundo está Perfeito. caminhando para isso. Essa ideia, né, de que cada um se agrupa com seus afins, isso pode parecer uma proposta de liberdade, né? Essa ideia de, né, de que eu vou andar com aqueles com quem eu me pareço, e aí isso pode Sim, parecer uma ideia de liberdade, que fica uma pseudo-democracia que cada um se junta com quem se parece com ele. Isso vai devolvendo a sim, gente ao primitivismo das sim, tribos, em que sim, depois cada um também vai defender seus limites à morte, sim, como está acontecendo. Então, essa sim, violência que hoje a gente percebe, essa violência, por quê? Porque, à medida que as tribos foram se encontrando, se elas não entenderem que as tribos formam um povo, elas vão achar que a tribo é um povo em si mesmo, né? Então, nós precisamos evoluir. Então, nós precisamos evoluir da tribo para o povo, do povo para a nação, né? Então, sim, e eu acho que a gente está evoluindo, né, de nação para sim. povo e de povo para tribo. Eu acho que Perfeito. a gente tá desenvolvendo culturas tribais, né, em vez de aprimorar nossa cultura cidadã. Então a gente percebe hoje a violência emergindo de novo, né? O pessoal está segurando essa unidade hoje. Em alguns países na Europa hoje só estão conseguindo segurar essa unidade à força. À força. Então, aqui no Brasil, se demorar muito e começar a ter um plebiscito aí, é provável que cada estado brasileiro vai querer ser um país próprio, né? E depois isso ainda fragmentar em regiões. Então, Sim, assim, eu acho que isso tem a ver com a nossa juventude, ou seja, no sim, nosso processo educacional, nós temos que incluir a pauta cidadã. E eu percebo que muitas vezes as sim, propostas de resgate da nação pela educação ainda não está contemplando o elemento da cidadania, da responsabilidade social, né? A gente está. sim, Tanto é que muitas propostas, você conhece isso, eu não quero me alongar muito, mas assim, muitas empresas que investem, às vezes, vou citar uma coisa que a gente vivencia e percebe. Então, tem muitas empresas hoje que querem fazer uma mitigação social. Existe até um estímulo por parte do governo de isenções fiscais para as empresas que querem fazer mitigação social. Então, aquilo gera sim. uma transferência de recursos como um donativo, né? E as Isso. intervenções são quase todas na área da tecnologia. Aí dá um conjunto de computadores, monta uma sala de ciências, reforma, faz uma quadra, ou seja, o aspecto estrutural é contemplado, mas, por exemplo, às vezes a diretoria da empresa nunca visitou a escola, não passou lá um dia, não tem uma relação afetiva com o Perfeito. projeto que ela mesma patrocina. Então fica um Perfeito. patrocínio exclusivamente financeiro e não afetivo. E Sim, piora a segregação social, porque o sem dúvida. assistido fica com a ideia de que ele é um carente que precisava de um favor, e o assistente Sim, com a ideia de que é um benemérito que finalmente ele ainda vai ser homenageado no final de ano. Talvez ele apareça na escola lá que ele ajudou a melhorar, porque ele vai aparecer lá no final de ano, numa festa de encerramento. Eles vão dar uma placa lá para ele de prata, com alguns dizeres isso. dessa situação. Ele vai se sentir a Sim, pessoa melhor do mundo. Os filhos dele vão achar que ele é um cara sensacional, porque ele ajudou alguns pobres. E os pobres que foram assistidos vão ter o pior modelo possível, achando que só o dia que eles for ricos é que eles vão virar gente. Então, assim, eu acho que isso tá reforçando estereótipos que não contemplam uma transformação social, né? Porque não promove perfeito. Perfeito. convívio, Perfeito. não são todos parte de um mesmo povo. Continuam sendo Perfeito. tribos que se frequentam, mas que não convivem. Perfeito. E na hora que tiver que guerrear, que venha com mais forte, né? Exatamente. Exatamente. Então, Isso, é
é uma coisa muito troglodita, né? É quase um canibalismo institucionalizado. Isso é tão verdade, Paulo, porque toda nação, toda convivência de pessoas, ela é tão mais saudável quanto o bem comum é maior do que o bem individual, né? Exatamente. E aí você não percebe essa consciência, né? Tem até um gringo jornalista que uma vez ele fez uma carta sobre o Brasil e aí ele coloca assim, né? Você está andando com seu colega de carro à noite e de repente o seu colega vai e esbarra num outro carro e quebra o retrovisor. Aí no outro dia você chega na empresa e descobre que o carro que foi quebrado é do seu colega. E aí, você fala ou não? Exatamente. Porque essa ideia de que o tempo todo está fácil e dá bem, e quando você fala de lutar pela vida, certamente você não está falando só de uma luta pela vida no sentido individual, mas da luta pela vida como um todo. Eu estava até lendo e lembrando aqui agora, aquele judeu, o pai da logoterapia, Viktor Frankl, lembrei aqui. Viktor Frankl, com 22 anos, na região lá de Viena, já era médico, fazendo medicina, os alunos estavam suicidando quando pegava o boletim escolar. Ele começou a fazer grupos para falar com esses alunos. Durante os 7 próximos anos não houve um suicídio. Então. E aí depois ele vai para a guerra e vai trabalhar a questão do sentido. Quando ele volta da guerra, aqueles horrores assim inimagináveis, ele volta da guerra, tinha perdido pai, mãe e amigos. Ele queria tirar a vida. Os colegas dele fizeram ele assinar uma carta que ele não iria fazer isso, que ele poderia contribuir muito com a sociedade. E, de fato, deixou um legado aí, né? E essa ideia. Exatamente, eu acho que é a evolução, né, de um coletivo para um comunitário. Porque, às vezes, a gente tá se contentando em ser um coletivo bem organizado, né? E não de ser um comunitário consciente. Numa selva, onde tiver um poço de água, né? Então, se você colocar um poço de água no meio de um deserto, de uma selva, todos os animais vão beber juntos, né? Então, isso vai dar uma ideia de coletivo. Então, existe uma necessidade sendo satisfeita, onde todos vão satisfazer a mesma necessidade. Mas, se uma zebra for beber água naquele poço, junto com um leão ou um tigre, não quer dizer que eles bebem do mesmo poço que eles são amigos, né? Então, também vai ser a oportunidade do tigre comer a zebra, né? Então, o crocodilo está amoitado, a gente tem muita cena disso na África, né? O crocodilo se vale do habitat dele, que é onde todo mundo vai beber água, é a chance que ele tem de devorar o outro. Animais comem juntos, né? Seres humanos juntos comem, né? Então, a comunidade, quando o junto vem antes do comer, né? O coletivo é onde o comer vem antes do ficar junto. Então, no coletivo, a comida justifica o encontro, né? Mas na comunidade quebra o encontro. Então, o sucesso deveria celebrar o fato de que nós somos uma comunidade, né? E não justificar o fato de eu continuar sendo um coletivo. Então, no coletivo, os espertos se valem da comida para, no fim, comer uns aos outros, né? Então, assim, num coletivo, a satisfação da necessidade é a oportunidade dos mais fortes devorarem os mais fracos. Eu acho que nós estamos vivendo isso, né? Então, a pretexto de satisfazer necessidade, nós estamos criando um lugar coletivo onde os mais fortes acabam devorando os mais fracos. Porque é onde as necessidades são satisfeitas, né? Então, não é a construção de um senso comunidade, né? É a exploração de um senso coletividade, oportunidade. Então, às vezes nós estamos tirando proveito da coletividade em lugar
de trabalhar em favor da comunidade. Então, muita gente hoje vai para a universidade porque ele percebeu uma necessidade a ser satisfeita e ele vai se valer dessa necessidade para poder prosperar, né? Então, hoje, muitas vezes, o mote do sucesso empresarial é identificar uma necessidade e satisfazê-la, né? E não encontrar na necessidade a oportunidade de promover o encontro, né? De promover a construção da comunidade, não apenas satisfazer a necessidade de forma oportuna. Então, continuamos aí, que seja um setembro amarelo, né? De quem quer aprender, de quem quer refletir, que seja um tempo que a gente aproveita aí para avaliar, né, nossa velocidade, avaliar nossa trajetória, que não seja um tempo assim de querer pular fases, nem desanimado, né? Já choramos muito, já sonhamos muito. Eu recomendo o pessoal sair da live agora e procurar aí no YouTube, onde puder. Vai lá e pega um clipe lá, Sol de Primavera, do Beto Guedes, e toma um banho aí de esperança, de que já sonhamos, mas nos resta continuar sonhando que a gente ainda não sonhou. Aprendemos muito, mas agora já sabemos muito, mas agora nos